Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Neste momento nós estamos mais uma vez transmitindo a palavra de Deus a você que está vivendo neste momento. Deus tem uma palavra para você. E essa palavra se encontra no livro na epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o presbítero Josias e também sou professor na aula de Teologia e Filosofia, principalmente em Teologia, principalmente as matérias de Hebraico Bíblico, Teologia do Antigo Testamento, Exegese Bíblica, entre outras disciplinas. E quer dizer que isso é uma responsabilidade muito grande que temos diante de Deus, diante das pessoas também, e sabendo que toda a honra, toda a glória pertence unicamente a Deus. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que esta palavra do Senhor possa achar lugar na tua alma, na tua vida. Eu estou ministrando essas mensagens, esse estudo da palavra de Deus sobre a salvação, sobre como ter acesso a Deus, como alcançar a vida eterna na presença de Deus, porque alguém me questionou a respeito da salvação. Se uma pessoa, porque está indo nos cultos, está congregando, se ele já tem a salvação garantida. Então o Senhor colocou no meu coração, na minha alma, para que eu desse esses esclarecimentos. Então nós vamos prosseguir com o nosso estudo da palavra, porque nós precisamos ter conhecimento, realmente. E a palavra que nós lemos aqui, o único que pode fazer essa mediação entre nós e Deus. O que é mediador? Mediador é aquele que é o intermediário, aquele que faz a ligação entre um e outro. É aquele que faz uma ponte, como exemplo, tem um abismo, ou tem uma vala, um rio, e aquela ponte que pode atravessar de um lado, acesso a outra mais. É a ligação que há. Então, é o intermediário, é aquele que faz a conciliação. Então, por que conciliação? Nós sabemos, pela própria palavra de Deus, como Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 6, versículo 23 também, que no versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O outro versículo de Romanos, capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Isaías também, no 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o ser humano, antes de se distanciar de Deus, antes de pecar contra Deus, tinha uma conexão direta a Deus. Tinha uma comunhão com Deus, visivelmente, uma comunhão que de fato era perfeita. Tinha acesso direto a Deus. Mas depois que pecou, esse pecado colocou uma separação, uma barreira, uma muralha, colocou inimizade entre o homem e Deus. O pecado colocou essa sujeira na vida do homem que impede que ele chegue até a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele enviou seu único filho para nos resgatar, como disse aqui o segundo versículo que lemos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quem se deu? Jesus Cristo, que é o único mediador. Então o homem pecou e se afastou de Deus, criou-se uma inimizade entre o homem e Deus. O pecado fez separação.
levando-se um homem ao caminho da morte, morte espiritual, morte eterna. Não é a morte física em si, às vezes pode ter causado também, mas se refere mais à morte espiritual. Então, Jesus Cristo veio para fazer essa reconciliação, ou essa conciliação, para religar novamente o homem a Deus, porque o homem estava separado, estava longe de Deus, como ainda tem muitos que estão longe de Deus. E não adianta apenas ir em uma denominação, a uma igreja, a uma religião. Como muitos pensam que apenas ir à igreja, às vezes até cantam lá, às vezes fazem parte das atividades da igreja, até pregam. Mas tem que dizer uma coisa da parte de Deus. Tome cuidado, porque isto não vai te garantir a salvação. Isto não te garante o acesso a Deus. O único que garante esse acesso a Deus, essa mediação, é Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Então, o meu conselho a você neste momento, a você que está nessa situação, mesmo que congregue ou não congregue em nenhuma denominação, mas faça uma reflexão. Será que você fez de fato um compromisso pessoal com Deus, com Cristo? Será que você aceitou a palavra verdadeiramente de Deus na tua alma, na tua vida? Porque somente Jesus Cristo. Porque não adianta a pessoa ir à igreja e não ter um compromisso pessoal com Cristo. É necessário congregar? Sim, é necessário congregar. É necessário ir à igreja. Mas para a salvação é necessário ter Cristo como seu único Salvador. Não tem outro recurso. O único que nos dá esse acesso a Deus é Jesus Cristo. Como diz aqui, há um só Deus e um só mediador. Que é Jesus Cristo, que pode fazer essa ligação entre nós e Deus. Que pode quebrar essa barreira. Que pode quebrar, derrubar essa muralha da inimizade. Essa muralha da separação entre o homem e Deus. É que pode construir essa ponte para que você possa atravessar e ter acesso até o reino de Deus. Então faça uma reflexão. Como eu fiz e muitos fizeram um dia, que eu me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, eis aqui o teu servo. De hoje em diante eu quero ser um servo do Senhor e que a tua palavra se cumpra em mim. É um compromisso pessoal. Muitos pensam que apenas ir lá e levantar a mão, porque às vezes nós vamos em algumas denominações onde os líderes, pastores, quem quer aceitar Jesus levanta a mão, a pessoa levanta a mão. Olha, não basta só levantar a mão. Isto é apenas um sinal. Às vezes a pessoa nem levantou a mão, mas fez um compromisso com Cristo no seu interior. Então você pode até levantar a mão, mas você tem que se dobrar diante do Senhor. Você tem que se render aos pés do Senhor. Você tem que abrir mão dos seus conceitos e aceitar a verdade da palavra de Deus. Aceitar a mensagem da palavra de Deus. Caso contrário, você não terá acesso a Deus. Não terá acesso ao reino de Deus, à vida eterna. Então faça isso. Faça uma reflexão. Você tem como mediador Jesus Cristo ou você está confiado apenas na denominação em que você congrega? Então que Deus te dê força, te abençoe, para que você tenha sensibilidade para sentir a voz de Deus falando com você. Não esteja enganado, não se engane. Jesus Cristo é o único que pode nos levar a Deus. É o único que pode nos libertar dessa separação terrível que nós temos diante de Deus, através do pecado, que colocou essa separação. Mas Jesus veio derrubar toda essa muralha, essa separação, e assim fazer essa ligação entre nós e Deus. Então que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.